Pode ser, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal da nossa escola bíblica. E hoje nós vamos ter um assunto um pouquinho diferente do que a gente está tendo. Nós estamos bem no meio do estudo em relação aos personagens da Bíblia e eu tenho aproveitado o domingo para falarmos de alguns outros personagens em comparação com o outro, em relação aos seus conflitos, em relação aos seus paralelos. Entretanto, nós vamos iniciar daqui a pouquinho os personagens do Novo Testamento. E aí algumas questões vão ser importantes. Então hoje eu vou aproveitar esse nosso momento, essa possibilidade que temos de falar sobre a geografia do lugar, porque a gente vai citar muitas cidades, muitas localizações. Isso vai ser importante para entendermos a história desses personagens. E nós vamos falar rapidamente também sobre algumas questões relacionadas à política, ou seja, ao domínio de alguns povos, de algumas nações e de algumas pessoas, inclusive. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que podemos resumir como geopolítica do Novo Testamento. Eu não quero de maneira nenhuma esgotar o assunto. Eu só quero, em verdade, facilitar o entendimento dos personagens do Novo Testamento que virão a seguir, que nós falaremos a seguir. Amém? Então vamos lá. Pegue o seu caderno de estudos, a Bíblia, pegue seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor e vamos conosco para mais um Conflitos e Paralelos. Muito bem, então o nosso objetivo hoje é saber como era a Judéia e a Galileia, ou seja, o território da antiga nação de Israel, dos reinos de Israel e Judá, nos tempos de Jesus. Por que isso é importante? Porque para entendermos a história de alguns personagens da Bíblia, nós vamos necessitar entender como as cidades eram colocadas, onde elas ficavam, quem era o rei, quem era o governador, quem eram as pessoas que faziam o domínio político da região. Então, para isso, nós vamos falar rapidamente sobre estas questões. Vou começar um pouquinho mais para trás, só para que o nosso raciocínio seja mais uniforme. Então veja lá, eu vou começar com Abrão. Por que eu começo com Abrão? Porque é de onde surgem todo o povo, toda a nação judia. Então veja, Abraão, os amados já sabem, nós já falamos sobre Abraão, veja, temos um vídeo sobre ele. Ele vem da cidade de Ur, aqui, dos caldeus, portanto, um pouquinho distante, um pouquinho para frente da Babilônia. Né? Então ele sai de Ur, passa pela Babilônia, passa por uma cidade chamada Mari, e aí ele vem aqui para cima, onde alguns dos seus parentes ainda ficam, mas ele vai além, ele vem para a terra de Canaã, que é esta parte toda aqui. Eventualmente, num determinado momento da sua vida, ele vai até o Egito, né, porque havia fome e o Egito era um local bastante próximo e próspero. Portanto, em várias situações, os amados vão ver que os personagens da Bíblia eles vão até o Egito ou para fugir de fome ou para fugir de seus inimigos. E aí ele volta para Canaã e ele fica nesta região aqui. Então ele vai de local para local nesta região. Não só Abraão, mas também todos os seus descendentes. Eventualmente, o que vai acontecer? Numa destas idas para o Egito, vocês lembram, vai acontecer com José. José é preso, José fica vendido como escravo para
um oficial famoso, grande, de bastante status no reino do Egito, e aí ele acaba tendo uma função muito importante no Egito. E aí o povo todo sobe, porque ocorre fome, o povo todo sobe, seus pais e os seus irmãos sobem para o Egito e ele fica, né, o povo todo fica cativo no Egito. A próxima etapa seria a saída do Egito. A saída do Egito vai acontecer aqui de uma localidade de Gozen, né, Ramsés, e uma delas, existe bastante controvérsia em relação a isso, uma das rotas diz que ele passa por esta região aqui e ele vai se dirigir até essa ponta aqui da península do Sinai. Aqui nós vamos ter o deserto do Sinai, Refitim está aqui. Aqui ele vai encontrar o Monte Sinai, nós não temos certeza onde especificamente ele ficou, mas aqui nós temos uma cadeia montanhosa, e depois dali ele sobe. Existe uma outra teoria de que ele não veio aqui por baixo, mas ele atravessou aqui por cima. Tá? Nós não temos certeza em relação a isso efetivamente. Os espias são mandados, eles fazem toda a visão da Terra. Aqui nós vamos ver Cades Barneia, está colocada aqui, existe uma passagem de Cades Barneia que o amado conhece na Bíblia, e aí eles vão por aqui, pela terra de Edom e pela terra de Moabe, Moabe está aqui, eles entram na terra, eles passam o rio, eles entram na terra, e aqui nós temos guerras bastante importantes, como a guerra de Jericó, Gilgal, Ai, enfim. Nessa etapa, nesta fase, aqui no Monte Nebo, o Moisés morre e ele é deixado ali no Monte Nebo para ver, antes de morrer, toda a terra que o Senhor promete. Então, a terra de Canaã, toda esta parte aqui, se o amado observa, Jerusalém está aqui e Hebrom está aqui. Muito bem, então a saída do Egito se dá desta maneira. Quando o povo de Deus vai dominar a terra, nós temos na época de Josué e na época dos juízes muitas guerras contra os povos que estavam em volta do povo de Deus. Nós temos um vídeo falando sobre estes povos. Então nós temos aqui os amalequitas, os filisteus, os edomitas, moabitas, amonitas, lá em cima os arameus e depois mais para cima os sírios, né? Então aqui os de Tiro e de Sidom aqui para cima. De qualquer maneira, quando eles dominam território suficiente, eles se colocam e as tribos recebem terras que são sorteadas. Existe um sorteio de acordo com a tribo, de acordo com as famílias, e aí a gente vai ver. Antes do Jordão, nós temos a meia tribo de Manassés, ela fica deste lado um pedaço, e outro pedaço fica do outro lado do Jordão, a de Gade e a de Ruben. Eles ficam de um lado do Jordão. Na terra de Canaã, nós temos Judá e dentro do território de Judá nós temos Simeão, depois para cima Efraim e Dan, e depois nós temos Isacar, Zebulon, e lá no finalzinho, né, quase no final das terras, nós temos Naftali e Aser. Dan está aqui, só para que o amado se localize. Então, esta era a terra que foi conquistada por Josué e que foi mantida pelos juízes. Depois disso, nós temos Saul, que foi o primeiro rei. As terras de Saul, elas são um pouquinho menores. Então, se o amado observa, ele vê todo esse cor-de-rosa aqui, são as terras que eram dominadas por Saul,
né? Então a Fenícia está aqui em cima, a Filístia, os filisteus continuavam aqui, né? Moabe, Amon, né? Os arameus aqui, e aqui embaixo os edomitas. Então, se o amado observa, estas eram as terras dominadas pelo Reino Unido sob um rei, o primeiro rei, que foi Saul. Quando Saul morre, nós temos subida no trono de Davi. Então, o amado vê em cor de rosinha aqui, ele consegue conquistar um pouquinho mais de território, aumenta um pouco mais do seu território, vocês estão vendo todo esse roxinho aqui, e em verdinho, bem clarinho, são terras que Davi conquista, são reinos conquistados, mas que não faziam parte do território de Israel, do Reino Unido ainda. Tá? Então, o amado vai observar que ele exercia poder, eram terras conquistadas, eles estavam subjugados por Davi. Quando Davi morre, quem sobe ao trono é Salomão. E aí, em azul, os amados já estão vendo aqui o reino de Salomão. Então, ele sobe um pouco mais, não por conta de guerras, mas por conta agora de acordos internacionais. O amado vai lembrar, se não lembrar, nós temos um vídeo sobre Salomão, então dá uma olhadinha aqui, vocês vão ver que o reino ele se expande um pouco mais, Davi conquista a custa de armas, a custa de força, de guerra, mas Salomão faz acordos internacionais. E com isso, inclusive, ele se casa com pessoas, com mulheres de fora, trazendo um problema muito sério que nós discutimos no vídeo sobre Salomão. Então, tudo em azul é o que pertencia ao reino de Salomão. Havia sido conquistado por Davi e havia sido mantido e um pouquinho aumentado pelo próprio Salomão. Quando Salomão morre, existe um problema muito sério e o reino se fende, ele racha. E aí nós temos dois reinos resultantes. O reino de Israel, o amado observa aqui, tudo em azul, o reino de Israel. Pode observar aqui que os fenícios estão fora, eles já saem, né? Ele não consegue manter, né? Aqui os mesmos inimigos, olha aqui o Império Assírio já aparecendo aqui, daqui a pouquinho ele vai ser importante. Os arameus, né? O Amon, Moabe, o Edom, as outras tribos árabes e os filisteus ainda aqui. Eles vão ser dominados efetivamente um pouquinho mais para frente. E aqui embaixo, o reino de Judá. O reino de Judá. Então, os dois reinos, porque houve aquela cisão, houve aquela divisão, houve a separação quando Salomão morreu e Roboão não teve tato, ele não teve diplomacia para manter o reino unido. Muito bem, lembram que eu falei da Síria? A Síria já estava aparecendo, veja que ela já está aumentando. Então, se o amado observa aqui, veja, esse verdinho mais escuro aqui, ó, era o reino original, eram as terras originais da Assíria, né? Aqui a cidade de Assur, que é uma cidade importante, e a cidade de Nínive, que vai aparecer várias vezes na Bíblia, inclusive no Velho Testamento. Tá? Então ela aparece várias vezes. Eu só vou chamar atenção aqui, porque já aparece para nós, olha aqui Tarso onde está. Tarso daqui a pouquinho vai aparecer no Novo Testamento, porque tem um personagem muito importante nascido em Tarso, que é Saulo, que depois muda o seu nome para Paulo. Muito bem, então veja lá. Agora, você está vendo uma outra cor um pouquinho mais escura. Aqui é um cinza esverdeado. Toda esta parte aqui já é o
crescimento da Síria. Então a Síria já está começando a crescer. Dá uma olhadinha aqui, ó, que ela antes dominava só esta parte, ela já está dominando inclusive uma cidade muito famosa chamada Babilônia. Ela não chegou ainda a Ur, mas ela já está dominando a Babilônia. Depois, 700 antes de Cristo, eles já conseguem uma expansão do reino. Olha aqui, ó, ele começa a vir para cá, então ele vai além da Babilônia, ele chega no Golfo Pérsico, ele vem aqui na cidade de Ur e vai até o Golfo, até a parte de mar, e ele vem expandindo para cá. Ele pega Sidom, ele pega Tiro, ou seja, ele domina os fenícios, e ele vem principalmente em 600 e pouco ele já pega, em 700 e pouco ele já pega a parte de Samaria. Então ele já domina o reino do norte e ele já faz tributário Jerusalém, ou seja, o reino do sul, né, Judéia. E aí ele chega na sua expansão máxima, o máximo do reino, ele chega inclusive a uma cidade egípcia famosa de nome Tebas. Então ele vem aqui, ó, ele pega toda a Alexandria, já existe a Alexandria, o local foi dominado. A cidade ainda não existe porque ela vai ser criada depois. Mas aqui, ó, né, Alexandria, que vai ser criada depois em homenagem a Alexandre o Grande. E aí ele pega o Egito. Então, o domínio assírio ele vai desde o Golfo Pérsico, passando por parte da Ásia. Tá aqui, né? A Ásia fica aqui para cima, ela não chega na Macedônia, mas ela chega aqui em cima. Ela pega todo o reino de Israel e de Judá, e inclusive ele atinge o Egito. Portanto, este é o máximo que vai chegar à Síria. E aí o que vai acontecer é que um outro reino dos caldeus acaba se levantando. Os caldeus, então, eles vão dominar toda a Síria. Olha lá, o Golfo Pérsico continua aqui, Uruk, tá vendo aqui, ó, Babilônia. Então eles vão dominar tudo isso, Assur. Olha, Nínive já fica de fora no domínio final deles. E aí eles vêm Damasco, Jerusalém, e eles não conseguem mais para cá. Então, o Babilônia dos caldeus, ela consegue esta região toda aqui. Tudo isso daqui que está em cor de rosinha são os neobabilônicos. É nesta fase, são estes neobabilônicos, os caldeus, a Babilônia caldeia, é que vai conquistar Jerusalém, vai destruir o templo e vai levar os cativos de Jerusalém para a Babilônia e para as cidades próximas à Babilônia. Então aqui nós temos já o período de cativeiro dos judeus, do reino de Judá, ou seja, o reino do sul, porque os assírios já tinham conquistado o reino do norte, a Samaria e Israel. Estes caldeus, eles acabam sendo dominados por outros povos da Média e da Pérsia, formando um outro reino, o Império Medo-Persa, que muita gente chama de babilônio. Né? Para diferenciar um do outro, nós temos um período inicial, que são dos caldeus, então a Babilônia, o reino da Babilônia, o Império Babilônico Caldeu, e este que é o Império Babilônico Medo-Persa. Portanto, nós já estamos no final do cativeiro
babilônico, nós estamos no final do cativeiro babilônico, e aqui nós vamos ter algumas passagens que mostram que o povo vai ser mandado de volta. Esdras, Neemias, os últimos profetas, eles já estão falando dessa parte aqui final. Veja que o Império Medo-Persa, ele vai até a Índia. Então, olha, o Golfo Pérsico estava aqui, ó. O Ur está aqui, ó. Porque vem o medo persa, portanto os persas também se juntam. Então, se o amado observa, ele vai até a Índia, ele tem toda esta área aqui, ele sobe, agora ele conquista até a Armênia, ele pega a Síria, que antes tinha uma parte que os caldeus não conseguiram conquistar, os medo-persas conseguem conquistar, e ele vai, olha, até a Macedônia, ele chega aqui, ó, na Macedônia. A Grécia está aqui, ó. Né? A Grécia está aqui, depois nós vamos ver que vai ter uma importância grande aqui. Mas toda a Ásia, olha aqui, ó, Tarso, a Cilícia, toda conquistada. Olha aqui, Jerusalém está aqui, está conquistada. E o Egito também. Ele passa do Egito, ele chega até a Líbia, bem para frente na Ásia, então, na África, perdão. Então aqui nós temos um reino muito mais amplo, muito maior, né? Que aí a gente tem Ciro, Dario, então a gente tem outros reis que nós já comentamos anteriormente. Muito bem, esse império ele não dura muito tempo. Por quê? Porque aqui na Grécia está se levantando uma outra pessoa de nome Alexandre, que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Este Alexandre o Grande, olha aqui, ele vem da Grécia. Ele vem da Grécia, então ele conquista aqui a Macedônia. Nos escritos de Paulo, nos escritos, né, na vida de Pedro, enfim, nós vamos falar da Grécia, nós vamos falar da Macedônia, nós vamos falar da Ásia. Então, é toda esta parte aqui. Então, ele vem pela Ásia, ele chega à antiga Assíria, reino da Síria, aqui, ó, né? Ele pega o antigo reino da Babilônia, dos caldeus, e ele vem, ó, pela Pérsia e vem indo até a Índia. Então ele continua aqui na Índia, ele sobe um pouquinho mais para cá, e aí ele vem aqui, ó, né? Jerusalém está aqui, está conquistada, né? Toda esta parte agora fica para o domínio grego de Alexandre o Grande, que impõe uma cultura grega e principalmente a língua grega, né? a fala grega, que é a língua em que vai ser escrito o Novo Testamento. Então tá aqui, ó, o Egito também é dominado e a Líbia também. Então ele expande ainda mais, o reino, né? Ele expande ainda mais todo o domínio. Depois, quando Alexandre o Grande morre, o que vai acontecer é que ela é toda dividida entre os generais de Alexandre. Antes de Herodes aparecer, nós estamos vivendo o período interbíblico. Nós temos um vídeo sobre o período interbíblico, onde nós vamos conhecer os chamados macabeus. Estes macabeus, eles vão reconquistar o território, então nós temos um período de tempo, não chega a 100 anos, é bem menos de 100 anos, 50, 90 anos mais ou menos, em que os generais gregos, os generais que eram de Alexandre o Grande, dominam aquela região, mas que pela força, pela guerra, era uma guerra, era guerrilha, né? Os macabeus impõem um reino Rasmodiano, que era o sobrenome desses macabeus. Macabeu aqui é um apelido porque ele era violento, como se ele lutasse com um martelo na mão. Então, Judas Macabeu, portanto, ele recebeu esse apelido
impelido exatamente pela violência e as conquistas que ele fez do exército. Então, se os amados observar aqui, ó, se observarem aqui, vocês vão ver que ele primeiro conquista uma parte pequena, né, da Judéia, e depois ele vai expandindo, inclusive chegando a Samaria, aqui a Pérea, tá? E depois ele conquista também a chamada Galileia, Galileia inferior e Galileia superior. Isso aqui é super importante porque quando Jesus nasce, isso aqui, toda esta região aqui, ela fica nas mãos de uma única pessoa, que é Herodes. E isso, os romanos já haviam dominado os gregos, e aí Herodes cai nas graças, ele tem uma amizade muito profunda com o imperador romano, e é ele um nomeado rei desta região. Então vamos entender o seguinte, deixa eu só mostrar para vocês um mapinha aqui, ó. Herodes, esta região toda era de domínio de Roma, do Império Romano, porque Roma conquista a Grécia. É uma sucessão de reinos, você já imaginou, né? Então, o Egito dominava, foi dominado pela Síria, depois a Síria pelos caldeus babilônicos, depois os medo-persas babilônicos, depois Alexandre, né, que era macedônio, grego, tá? E agora a Roma conquista todo mundo. E Herodes era amigo do imperador. Então, o imperador dominava todo o império, toda essa região. E ele foi nomeado rei, ou, se você prefere, alguns dizem tetrarca. Tetrarca por quê? Tetra quer dizer 4. Porque ele tinha sob as suas mãos a região que era dos macabeus. Ele herdou a região dos macabeus. Então, veja lá, a Idumeia, ele nasceu aqui, Herodes é nascido na Idumeia. Aqui nós temos a Judéia, onde tem Jerusalém, tá? Se o amado observar aqui é Belém, Jerusalém. Depois, mais para cima, na mesma primeira tetrarquia, nós temos Samaria, que esse é em azul aqui, né? Que é a Samaria. Então, nós temos, dentro da primeira tetrarquia de Herodes, nós temos a Idumeia, a Judéia e a Samaria. Antes a divisão era um pouco diferente, tá? A Samaria já era para o reino de Israel, e a Judéia e a Idumeia eram para o reino de Judá. Agora não, agora juntou tudo porque o imperador é um só. Então esse território todo pertencia a Herodes. Herodes era o rei daqui. E ele dava satisfação para o imperador romano. Além disso, ele tinha a Pérea, que é esta área daqui, mais a Galileia, que era esta área aqui, em roxo. A Batânia, ou Batínia, ou Betínia, aqui era uma região, que é aqui uma corzinha um pouquinho diferente, e a Decápolis, que era esse cor de rosinha, enfim, uma cor um pouco diferente. Então, eu tenho uma tetrarquia, 2, 3, 4 tetrarquias, formando o território todo de Herodes. Quando Jesus nasceu, quem era rei desta região era Herodes. E se o amado lembra, na Bíblia está escrito que Herodes recebeu a visita dos magos que vieram dar glória e honra a Jesus, que teria uma preeminência muito grande, que teria uma missão muito grande dentro do povo todo, entre os judeus. E aqui eu estou considerando o judeu como o povo de Deus. E aí Herodes ficou preocupado, porque ele já era um pouco violento. A gente vai ter um vídeo para falar sobre Herodes, vocês vão ver que ele matou esposa, ele matou filhos, ele mandava matar assim, como se fosse uma decisão corriqueira, né, do dia a dia dele.
Então ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Então até 2 anos, pelo que ele ouviu dos magos, Jesus deveria ter até 2 anos de idade. Ele mandou matar todo mundo, que era para ter certeza que Jesus seria morto. E aí, então, o que acontece? José, a gente vai ver isso mais para frente, José foi avisado em sonho por Deus e ele pega Jesus e Maria e vai para o Egito. Quando Herodes morre, Deus avisa José em sonho e diz: pode voltar, porque a pessoa que queria te matar é morta. E aí ele volta. Quando ele volta, Herodes é morto. Quem fica no lugar de Herodes? Nós vamos ver aqui que Herodes tinha alguns filhos. Nem todos os filhos receberam parte desse território. Então, nós temos aqui em azul, o Amado está vendo aqui, com a Idumeia, a Judéia e a Samaria, que era uma das tetrarquias, ficou para um dos seus filhos chamado Arquelau. A Pérea e a Galileia ficou para um outro filho chamado Herodes Antipas. Este Herodes Antipas é o Herodes que manda matar João Batista. É esse Herodes aqui. Ele é chamado de Herodes na Bíblia, mas é o filho de Herodes. Aliás, todos eles tinham o nome de Herodes. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, eles tinham o nome de Herodes e depois diferenciava por um segundo nome. Então, esse aqui, Antipas, ele fica com a Galileia e com a Pérea. Decápolis não fica com nenhum dos seus filhos e a Bataneia, ou enfim, ela fica com o Felipe. Então, das 4 tetrarquias que ele tinha, os 4 pedaços, os seus descendentes ficam só com 3. Eles ficam com a Judéia, que engloba Samaria e Idumeia, a Galileia, que engloba a Galileia e a Pérea, e a Bataneia, que é a Galautes e a Bataneia, Arautes, enfim, tem as outras regiões aqui, né? A Galantes, Itureia, Traconides, Araunides e a própria Bataneia. Tá? Então aqui nós temos os 3. Quando José volta do Egito, ele fica sabendo que Arquelau que está no governo, no lugar de Herodes o Grande neste local. E ele não quer ficar onde Arquelau manda. Por que ele não quer ficar lá? Porque Arquelau tinha uma fama muito parecida com Herodes o Grande, seu pai. Então, o que é que José faz? José vai para cá, a Nazaré. Ele vai para a tetrarquia que era de Herodes Antipas, porque eles eram o melhorzinho, era o que mais daria para viver em paz sem a perseguição que Arquelau e que Herodes o Grande fazia. Muito bem, então, amados, você está vendo aqui Idumeia, de onde veio Herodes, a família toda de Herodes, a Judéia, onde era o reino de Judá, propriamente dito, Jerusalém está aqui embaixo, tá? E toda essa região ficou chamada de Samaria. Então, toda vez que se vai de Jerusalém para a Galiléia, para o mar da Galiléia, para Nazaré, enfim, para todas as cidades da Galiléia, você tinha que passar pela Samaria. E da mesma forma, quando você subia da Galiléia para a Judéia, para Jerusalém, para o templo, para adorar, você tinha que passar pela Samaria. Então, a capital continuava sendo a cidade de Samaria, mas a região tomou o nome, em geral, de Samaria propriamente dita. E eles eram um pouquinho, eles não se davam muito bem. Os judeus, sendo da Judéia ou sendo da Galileia, os galileus, né, eram chamados assim agora, Galileu e judeu, eles não se davam muito bem com a Samaria. Por quê? No período interbíblico aconteceram algumas coisas muito graves, muito sérias mesmo, e que originou esse conflito, esta briga. Um pouquinho mais para frente, eventualmente, nós faremos um vídeo para explicar isso para os
amados. Daí a questão da samaritana, né, que está conversando com Jesus. Jesus puxa conversa com a samaritana, a parábola do bom samaritano, enfim. Então, Samaria aqui. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Então, a Judéia ela é formada da Samaria, a região da Samaria, como se fosse um estado, né? Samaria, e a capital aqui, a cidade mais importante, é a cidade de Samaria. Aí nós temos a Judéia, cuja principal cidade é Jerusalém, que está aqui, e a Idumeia, que é de onde veio Herodes o Grande, e que para nós aqui só vai ter importância no começo dos evangelhos, que vão falar sobre a Idumeia, e depois não se fala mais disso. Mas algumas outras cidades são citadas várias vezes entre os evangelhos, e às vezes em algumas das cartas nós vamos ter a citação destas cidades. Então presta atenção, Jerusalém está aqui, ó, bem no centro, está aqui Jerusalém, né? Esse pontinho aqui corresponde à localização de Jerusalém. Olha o que tem do lado de Jerusalém, do ladinho de Jerusalém. Aqui parece longo, mas não é não, é bem pertinho. Tanto é que Jesus, quando subia para Jerusalém, às vezes ele ficava em algumas casas em Betânia. Uma casa de amigos de Jesus, bastante famosa aqui de Betânia, está aqui, ó, Betânia, bem do ladinho de Jerusalém. Betânia, vocês vão lembrar de Lázaro, a quem Jesus ressuscita, e das irmãs Maria e Marta. Então nós vamos ter várias passagens relacionadas a Maria e a Marta. Então, uma delas unge Jesus, derrama um bálsamo caríssimo sobre Jesus um pouco antes dele ser crucificado, chorando e enxugando os seus pés com os seus cabelos. Então existe essa história, né? Em algumas partes nós vamos ver que o nome desta pessoa era Maria, que é a mesma Maria, irmã de Lázaro. E em algumas partes a gente não tem o nome desta pessoa. Nós vamos ter Marta, lembram do fato de que uma senta-se aos pés de Jesus e a outra fica trabalhando, e aí ela reclama, poxa Jesus, né, você não se incomoda que eu trabalhe sozinha? E aí Jesus diz, ela escolheu a boa parte e eu não vou tirar dela a melhor parte de estar aos meus pés me ouvindo sobre as questões do reino, as lições de vida, né? Então, esses três irmãos que vocês já conhecem, nós vamos falar sobre eles, nós vamos ter um vídeo sobre eles. Lembram de Emaús? Jesus morre e de repente ele encontra dois caminhantes, estão andando no caminho de Emaús. Então o que está acontecendo? Eles estão saindo aqui de Jerusalém e eles estão indo para Emaús. Então é essa localização aqui que os amados têm. Né? Então, Emaús. E aqui em cima nós temos uma cidade chamada Arimateia. Por que essa cidade está sendo citada hoje? Porque nós temos um personagem muito importante chamado José de Arimateia. José de Arimateia é um destes personagens, foi quem pegou o corpo de Jesus, foi quem envolveu em aloés e mirra, que eram os produtos utilizados para o sepultamento da cultura, no costume judaico, e envolveu com linho e colocou isso junto com Nicodemos, né? Ele e Nicodemos fizeram isso. Eles eram pessoas de posição, eles eram mestres da lei, eles eram da sinagoga, eram pessoas de status. A gente vai falar sobre eles mais para frente. E então José de Arimateia, ele é chamado José de Arimateia exatamente porque ele nasceu nesta cidade de Arimateia. Então Arimateia está aqui em cima. E eu vou falar aqui de Belém. Belém está aqui embaixo, olha aqui como é pertinho, né? Ó, Jerusalém aqui em cima e Belém está bem pertinho aqui. E Belém, então, é o local onde Jesus nasceu. Por
mas ele não era de Nazaré? Não, ele foi para Nazaré depois de nascido, quando ele saiu do Egito e voltou para a terra, depois de Herodes morrer. Ele nasceu em Belém. Por que ele nasceu em Belém? Porque o seu pai, que estava trabalhando em Nazaré, teve que ir para Belém porque havia o censo. Então as pessoas tinham que ir para as suas cidades de origem, ele era de Belém, e eles foram então para Belém para responder ao censo. E foi exatamente nesta época que Maria estava grávida e os seus dias de gravidez estavam terminando. Tanto isto é que ela dá à luz já em Belém, não no caminho, mas em Belém. Como havia esse censo, os hotéis estavam, as estalagens, né? Não era um hotel, mas era uma estalagem, num local mais humilde. Todos eles estavam cheios, exatamente por conta das pessoas que estavam chegando para fazer o censo. Então, ele nasce, na verdade, numa gruta, num local um pouquinho separado, porque não havia um local para eles. Era um local adequado, mas não era uma estalagem, não era um hotel, era um local mais simples e mais humilde. Então aqui, Belém, também pertinho. Ele vai morar lá do outro lado, Nazaré está aqui, 100 e poucos quilômetros de distância. Então ele mora aqui, né, depois, mas ele nasce aqui. Olha aqui, esta é uma maquete, isto é feito em metal, isto está em exposição em Jerusalém e mostra Jerusalém no tempo de Jesus. Então, aqui, se os amados estão observando, os muros de Jerusalém, você está vendo que de tempos em tempos tem uma coisa parecida com porta? Aqui, ó. Essas aqui são as portas, tá? Por onde se entrava na cidade. Então, tudo isso daqui é Jerusalém. Essa daqui é a cidade de Davi, a cidade baixa, né? Essa é a Jerusalém do início, é a Jerusalém que era a cidade dos Jebuseus, ou Jebus, Jerusalém, né? Então, nós temos aqui a cidade antiga. Se você percebe, tem outros muros por aqui. Então, aqui, quando da peste, lembram do censo que Davi mandou fazer imprudentemente? E aí ele teve que escolher entre fugir, entre guerra, entre uma série de coisas, e ele escolheu 3 dias de peste. Então, o que acontece é que neste lugar aqui, onde está o templo, este é o templo, está colocado aqui em cima, tá? E era a chamada Eira de Araúna. Então, ele vai até aqui, era um local mais alto, é óbvio que não era tão largo assim, aqui depois eles tiveram que fazer um local adequado para erguer o templo. Tá? Aqui, então, aqui nós já temos o templo, tá? Era a antiga Eira de Araúna, que Davi comprou e fez fez um altar ali, exatamente porque o anjo do Senhor parou exatamente sobre Jerusalém, depois de matar 70.000 pessoas do povo. Tá? Então aqui vocês estão vendo, né, a Jerusalém antiga. Isto é uma maquete que existe lá em Jerusalém. É a Jerusalém antiga. Hoje muito mais populosa, tem casa, tem construção para todo quanto é lado. Aqui vocês estão vendo um desenho, é uma representação de como era para entrar no templo. Aqui em cima o templo, lembra que eu mostrei agora há pouco? Então aqui em cima o templo, né, o templo está aqui em cima, e para você entrar, né, existiam escadas. Hoje isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso tudo foi destruído. Isso aqui não existe. Existe um arco aqui, só o arco, tá? É uma parte dele só. O resto foi todo destruído. E o resto desses muros aqui é onde nós temos hoje o chamado Muro das Lamentações, onde o povo vai lamentar a queda do templo, a destruição do templo.
Então, é aqui que nós temos. Aqui, amados, estamos sobre Jerusalém, estamos sobre os muros de Jerusalém, e o que os amados estão vendo aqui é o Monte das Oliveiras, onde Jesus passou a sua última noite em oração e em agonia, o Getsemane. Né? Então aqui é óbvio que hoje vai estar todo construído, mas antigamente isso tudo era formado de oliveiras. Vocês estão vendo isso daqui? São todos túmulos, são todos túmulos. Os judeus se enterram ali, né? São túmulos dos judeus, porque a tradição diz que na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar, estes serão os primeiros a ressuscitar. Então é um local sagrado para eles. Então existem túmulos, são túmulos, né, um cemitério aqui. Né? Então o local onde Jesus orou era sobre este monte aqui. Muito bem, Galileia. Vamos lá, então vamos falar sobre a Galileia aqui. A Galileia, agora nós temos algumas cidades que vão ser citadas. Então, Betsaida é uma cidade que foi local de nascimento de muitos dos apóstolos. Muitos apóstolos nasceram em Betsaida. Betsaida é uma cidade que está do ladinho, que está às margens do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, como vocês queiram dizer, ou então Quinerete. Quinerete, por que ele chama Quinerete, Eleni? Porque Quinerete quer dizer harpa. Ele tem uma forma de uma harpa antiga. Né? Então, a forma do Mar da Galileia lembra uma harpa antiga. Então, o Mar de Quinerete, o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades. É esse mar aqui que Jesus andou sobre ele, Jesus fez uma série de incursões ali, ele andou por todo este lugar, era onde Pedro pescava, o seu irmão pescava, o seu pai pescava, onde João pescava, os seus irmãos pescavam. Então, é esse o mar onde eles passaram a maior parte da sua vida, grande parte da sua vida foi ali. Então eles nasceram aqui em Betsaida, mas aqui eles moraram em Cafarnaum, que é uma cidade bem do ladinho aqui, Cafarnaum. Aqui do ladinho a gente tem uma outra cidade chamada Magdala. Por que Magdala? Eu estou citando Magdala, porque nós vamos ter uma personagem mulher agora super importante, que é chamada de Maria Madalena. Na verdade, o nome dela não era Madalena, o nome dela era Maria, e para diferenciar de tantas outras Marias, porque o nome era muito comum na época, tem um monte de Maria, a começar pela mãe de Jesus, que se chamava Maria, né? Todas elas tinham que ser diferenciadas de alguma forma. Ah, Maria mãe de Tiago, ah, Maria mãe de Jesus, ah, Maria de Magdala. E aí ficou conhecida como Maria Magdalena, Madalena, a portuguesa, o nome dela. Então, é de uma cidade chamada Magdala, que se você observar, também fica do ladinho. Nazaré está aqui, é onde Jesus cresceu, era onde José trabalhava. Jesus ficou grande parte da sua vida nesta cidade de Nazaré. E quando já jovem, um pouquinho antes de começar o seu ministério, Maria constrange Jesus a fazer o seu primeiro milagre conhecido, vamos dizer assim, o seu milagre divulgado, que foi num casamento na cidade de Caná. Então, se eu tiro uma foto dali, vai aparecer as duas cidades, porque elas são muito próximas uma das outras. Tá? Então, aqui Caná da Galileia, por isso ela é chamada de Caná, Caná da Galileia, para reconhecer que era dali, onde aconteceram as bodas, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, a pedido de Maria, sua mãe.
né? Apesar de que não era o início ainda. Eu coloquei mais uma cidade aqui, porque está aparecendo aqui para nós, eu coloquei, aproveitei para colocar. Essa aqui é a cidade de Naim, onde aconteceu um outro milagre com a chamada viúva de Naim. Então, Naim está aqui, tá? Gadara está aqui, que acontecem algumas menções a Gadara, Cesareia de Filipe, onde alguns dos apóstolos Paulo vai acabar ficando, né? Cesareia de Filipe está aqui, ó, ele fica nesse local aqui, né? Aqui, ó, Sarepta, tá? Se nós lembrarmos do profeta, nós temos Sarepta aqui em cima, tá? Monte Carmelo aqui, lembrando de outro profeta. Então aqui nós temos várias localidades conhecidas e faladas na Bíblia. Então agora a gente entende que quando Jesus fez o seu ministério, ele andava por estas cidades todas. Olha aqui, Corazim teve uma profecia muito séria para Corazim. Aqui, ó, tá vendo? Amados, se fala muito do barquinho, né? Do barco. Nessa localidade tem um museu, o Museu do Barco, né? Porque eles encontraram este barco aqui, ó. Este barco é da época de Jesus, ele é um barco mesmo, não é o que Jesus usou, porque Jesus usou muitos barcos e a gente não tem ideia de qual foi o que ele usou efetivamente, se foi esse ou não, mas era um barco deste tipo. Então, era desse jeito que se fazia o barco. Ele existe, eles remontaram no Museu do Barco, tá? E aqui tem uma maquete de como é que era o barco. Então, ele tem uma vela aqui, né, para ser movido pelo vento, mas ele também tem os remos. Então, é nesse barco que Jesus, às vezes, se colocava para fazer as suas pregações, para falar com o povo. Era um barco como esse que Pedro, Tiago, João, André utilizavam para as suas pescarias, né? Então, era um barco desta forma aqui, né? Só ficou isso aqui, só sobrou isso aqui porque foi encontrado enterrado no meio do lodo no Mar da Galileia. Aqui você está vendo o Mar da Galileia, Tiberíades. Ele é realmente grande. Tá? E em volta aqui, toda esta orla aqui, nós vamos ter as cidades. Então era uma cidade da outra. Se eu fotografar uma, aparece a outra. Se eu fotografar outra, aparecem as outras. Aqui é onde eles imaginam que aconteceu, a gente não tem certeza, mas a gente imagina que aconteceu, o sermão mais famoso, o sermão que deu origem a todo o ministério de Jesus, que é o das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que é o do Monte das Bem-aventuranças. Então, esse é conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Então, fica fácil de entender por que Jesus usava esses lugares. Ele podia se assentar, ele podia ficar um pouquinho mais para baixo e as pessoas se assentavam mais para cima. Então, muitas pessoas poderiam ver e ouvir Jesus sem problema nenhum, porque ele formava quase que como um teatro, um anfiteatro ao ar livre. Aqui nós estamos vendo Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar onde os apóstolos moravam, onde Jesus ficou bastante tempo. Vocês estão vendo, isso aqui tudo são os restos, você pode ver que choveu aqui, que tem água ainda, né? Choveu um pouquinho antes da gente chegar. Aqui vocês estão vendo os restos das casas dos moradores de Cafarnaum. E aqui o que você está vendo é a sinagoga de Cafarnaum. Foi neste lugar que Jesus falou inúmeras vezes. Foi ali que Jesus ensinou e ministrou inúmeras vezes. Então, nas cidades
tanto da Judéia quanto da Galiléia, nas cidades judias, do povo judeu, sempre tinha uma sinagoga, porque eu preciso de pelo menos 10 homens para formar uma sinagoga. E neste lugar, nessa sinagoga, as pessoas acabavam fazendo as suas casas em volta, ou então construindo a sinagoga no meio das casas, né? O que acontecia ali? Aconteciam os estudos, aconteciam as chamadas pregações. Então, Jesus pregou, Jesus ensinou, leu a lei inúmeras vezes nesta sinagoga de Cafarnaum. Veja que é uma sinagoga grande, porque Cafarnaum não era um local pequeno. Aqui nós estamos vendo uma foto do que eles imaginam ter sido a casa de Jesus. Fica bem próxima, a sinagoga fica bem do ladinho da sinagoga, e ela vem essas ruínas todas, e de repente vem esta ruína aqui, que deveria ser a casa de Pedro. Então aqui Jesus curou a sua sogra, aqui eles se reuniam várias vezes, eles comiam várias vezes. Você está vendo uma construção aqui, da impressão de que ela está embaixo de alguma coisa. De fato, a Igreja Católica, então, os católicos construíram uma igreja aqui, que é a igreja que comemora ou que determina a posição da casa de Pedro. Então eles fizeram essas colunas, a igreja é construída em cima do que deveria ser a casa de Pedro, e aqui em cima não dá para ver, mas aqui em cima o chão é de vidro, então quando você entra na igreja, no espaço relativo ao que devia ser a casa de Pedro, você vai ter um vidro e você enxerga a casa de Pedro lá embaixo. Aqui Betsaida, onde muitos dos apóstolos nasceram, então você vê que não era uma cidade pequena, essa era uma das ruas de Betsaida. Aqui vocês vão ver as ruínas. Existia aqui um templo, um altar pagão, que já era resquício, reminiscência do passado, mas aqui você vai ver Betsaida, que é uma cidade então grande, onde muitos dos apóstolos nasceram. E aqui você está vendo, né, Caná da Galileia. E do lado do fotógrafo, vamos dizer assim, do lado do fotógrafo, você está vendo Nazaré. Eram cidades próximas umas das outras, então se você, estando numa, você consegue fotografar a outra e ela vai aparecer. Então, o que você está vendo é Caná da Galileia. Se você observa, já temos uma cidade grande, já temos uma cidade razoável. Para fechar esse nosso encontro de hoje, essa nossa visita virtual às cidades, né, tanto da Judéia quanto da Galileia, eu quero terminar com estas imagens aqui. O que você está vendo é o túmulo. O que se imagina ser o túmulo de Jesus. A gente não tem certeza. Mas o que se imagina ser o túmulo de Jesus? Você está vendo uma grade aqui para separar, para que você não entre onde Jesus efetivamente estava colocado. A gente já vai ver. Uma porta pequena, que inclusive foi aberta um pouquinho mais, que é para as pessoas entrarem e saírem, e se colocarem esses degraus. Olha como ele está gasto aqui de tanto pessoal entrar e sair. O Amado está vendo aqui que existe um espaço, parece um canal aqui. Aqui tem uma pedra, a pedra rolava neste canal. Então, a pessoa era depositada ali, depois de morta, né? E aí se rolava uma pedra aqui para fechar esta abertura. Então, era assim que se fazia na época. Então, se você lembra da história de Lázaro, né, Jesus diz, tire a pedra. Então, eles rolam a pedra, alguns homens têm que fazer isso, porque a pedra é muito pesada, exatamente para evitar ficar abrindo e fechando. Então, eles rolam a pedra. E aqui não
foi diferente, eles rolaram uma pedra em direção a essa abertura, fazendo com que essa abertura se fechasse. Aqui nós vamos ver, ó, aqui a pedra, essa é a pedra, ela parece pequena, mas uma pessoa sentada aqui, ela fica maior do que uma pessoa, tá? Isso é um exemplo, não que tenha sido esta a pedra, tá? Então é uma pedra como esta aqui, que era rolada naquele canalículo ali, para fechar a abertura. E aí, dentro da tumba, eles têm ali o que deveria ser a tumba de Jesus, a gente não tem certeza, tá? O que deveria ser a tumba de Jesus tem um diagrama, né? Então a abertura que a gente entra por aqui e ela tem 3 divisões onde o corpo de Jesus foi colocado. Você está vendo aqui, ó, uma divisão aqui, ó, uma parte aqui, a outra parte maior aqui, e aqui não dá para ver na fotografia porque você fica espremido contra a parede. E uma outra que seria esta pequena aqui. Então Jesus foi colocado aqui e depois no terceiro dia ele já não estava ali, ninguém encontrou. Tinha um anjo neste local, tinha um anjo ali, aliás, 2 anjos, e eles disseram então a Maria Madalena: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então, e os lençóis todos colocados ali. Amém, amados? Bons estudos!